Isso era na década de 70, 50, que quem tinha televisão dominava. Os grandes... Esquece, já foi. Já foi. Quem vai dominar é quem vai dominar o pensamento predominante, o mindset. Se você intervir na formação do que é o teu sentido e propósito de vida, acabou. Você está dizendo que no futuro... Daqui a pouco. Todo mundo tem acesso à formação, todo mundo vão ter mais ou menos as mesmas ferramentas. O que vai diferenciar uma pessoa de outra por sucesso ou por fracasso é... Ou para felicidade. É? Sim. A gente sabe hoje, Harvard está estudando muito isso sobre felicidade. Você precisa ser feliz para ter sucesso. Primeira coisa. Porque senão ele não se sustenta. Você alcança... Se você for... Exatamente. Porque aí passa a ser um jogo de dopamina, de vício. Eu vou ter isso. Cada vez mais. Dobra. Daqui a pouco, todos os excessos demais, os vícios, camuflam grandes vazios. O cara não tem propósito nenhum de vida ali, escondido. Não tem mesmo. Entendeu? Então, assim, mas tem um lado bom. Você tá ouvindo, velho? A gente então, falando a natureza. A natureza respondendo. Não sei se saiu nos microfones. Estão rolando uns trovões aí assustadores. Tô querendo participar da conversa. Tá participando. Estamos aqui. A natureza falando, estamos aqui. Toma tino, né? Mas assim, existe essa questão. A gente não faz gênios há muito tempo. Tô dizendo mundiais, né? A gente tem no Brasil... O Nicoleles é muito mais respeitado fora do Brasil do que aqui, né? Muito mais respeitado. Na China ele é recebido como celebridade. Caramba. As crianças na China falam, você é o cara do chute, porque lá se transmitiu o chute, não se transmitiu a chegada da celebridade. Porque claro, é uma inversão total, né? Exatamente. No nosso país. Mas a gente tá perdido. Eu não tô falando só do não tô falando só do país, tô falando o ser humano. Não sei, mas você por não acha exemplo, que a gente tá perdido num mar de informação, de possibilidades. Eu posso abrir o Tinder e posso... antigamente eu tinha poucas opções, hoje eu tenho todas as possibilidades. Assistir um filme não é um tortura hoje em dia? Como que eu vou escolher um filme? E as séries? E as séries que você fica preso naquele troço? Nossa! Né? Às vezes você perde 2 horas escolhendo o filme e não assistiu nada. E não assiste nada. É tanta possibilidade que isso confunde o cérebro. Antigamente você chegava num lugar... É isso ou aquilo. Tem macarrão e tem não sei o quê. O que você quer? É isso. É massa ou carne? Aí você abre o iFood... Cara, exatamente. Minha mulher fala, o que a gente vai comer? Eu falo, não sei. Exatamente. Nós temos um excesso de opção. É um excesso de opção. E a natureza não é assim. Mas e o cérebro? O que acontece quando você tem muita opção? Não sei entra em confusão. Entra em confusão, porque a gente nunca viveu isso. O cérebro é preparado para escassez. Para sobrevivência. Lutar ou correr. Se esconder ou não sei o que. Exatamente. Então é muita opção. Na teoria, claro, a gente tá falando da gente vive num mundo civilizado e tal, claro. Estamos falando das pessoas que estão ainda nessa coisa de sobrevivência. Até depois eu queria falar a mente que acontece numa situação de guerra. Mas a gente, quando não tem esse perigo constante e muito imediato, o nosso cérebro começa a imaginar mais coisas, a criar mais coisas, ou ele fica preguiçoso? É bom ou é mal? Essa iminência da morte te fazia também transformar mais rápido? Com certeza. Criava um senso de urgência que a gente perdeu. Né? A gente perdeu. Eu posso fazer amanhã. Tudo a gente procrastina. Não, depois. Eu vou achar a mulher da minha... a vida... Eu vou casar, um dia eu acho a mulher da minha vida, porque, putz, tem muita opção. Não, mas se você fizer isso porque você está tocando a tua vida e fazendo um super projeto, ok, ela vai aparecer no caminho. Agora, se você faz isso esperando que ela apareça mesmo... Ou como uma experiência de ficar testando até achar a melhor, né? Isso não existe. Essa não é a melhor jujuba. Eu vou experimentar outra até achar. E nunca tá satisfeito. Isso criou droga também. Seres insatisfeitos cada vez mais, porque você deu demais. O ser humano viveu sempre na escassez. Né? Nós somos animais da escassez. A guerra vem das disputas de escassez. Né? Então, assim, ao mesmo tempo, eu vejo uma coisa, por exemplo, toda bolha de
sofomania, né? Que é essa coisa das pessoas se acharem o máximo porque estão sempre nos camarotes. Sofomania é? Sofomania é os idiotas que se acham maravilhosos, inteligentíssimos, interessantes, interessantíssimos. Então o cara vai a todas as festas. Uma pessoa que devia estar estudando isso. Eu pensei isso não agora. Está aqui. Paquito, ele sofre. A gente não sabia qual era o nome. Sofomania. Marca isso daí. Né? É aquele idiota que se acha o cara, o gênio, a última né? bolacha do pacote. Interessantíssimo, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que isso tem uma bolha. A imbecilidade humana tem uma bolha. Por exemplo, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca tinha feito podcast, eu fiz o primeiro com você. É verdade. Nunca tinha feito, que eu falava assim, eu sou do tempo que eu fazia Jô, Marília Gabriela, Ana Maria Braga, mudou, né? Sem Censura. Eu rodava os programas. Tanto que eu vim aqui a primeira vez, eu me lembro que eu cheguei aqui cedo e falei pro Lênin, quando for 8h30, você me pede um táxi? Né? Porque aí o Lênin televisão falou é assim, né? Uma hora e meia, né? Tipo assim, com educação, né? Aí ele falou... 8h30? Eu falei, porque eu combinei com os amigos pra jantar. Aí ele falou, você só vai sair daqui umas 2h30 depois, 9h30, 10 horas. Eu falei, o quê? Aí eu olhei pro Lênin e falei, Lênin, isso não cansa as pessoas? Aí ele falou, não. E você viu que as pessoas acharam que a gente ainda podia ter durado mais, né? E eu falei pra você, eu sinto que eu vou perturbar as pessoas, coitadinhas, né? Enjoa. E aí, depois que eu fui vendo o movimento do podcast, é um movimento muito interessante. As pessoas estão cansando da superficialidade. Então, é um contrassenso, né? Mas é lindo. Mas por que você acha que está acontecendo? Porque enjoou o outro modelo? Eu acho que o outro modelo te dava informações, assim, rarefeitas. Sensacionalistas. É o prazer imediato e rápido. É o prazer imediato e rápido, mas não constitui o ser humano. Exato. Não dá alicerce. Eu acho que a gente não vai para relações duradouras, para amizades duradouras, para conteúdos interessantes. É isso. A gente não faz muito tempo, a gente estava em volta da fogueira, passando a noite conversando, trocando E isso trouxe a gente aqui. E isso trouxe a gente aqui. Exatamente. Né? Foi isso que trouxe a gente aqui. Essa união, essa reflexão, essa conexão de cérebros que viviam ali. Tipo, o que nós vamos fazer amanhã? E a pandemia também, eu acho que acelerou isso. De falar, meu Deus, eu não posso viver separado dos outros. Exatamente. Porque a sensação era que a gente era... Então você vê, o podcast é um contrassenso. Num mundo que está ficando cada vez mais rápido, mais descartável. Exato. Aí o que aconteceu? Vocês começam um podcast que tem 2 horas, 3 horas de duração. E as pessoas falam, ninguém vai ver. Aí vocês fizeram a coisa genial, que é criar cortes. Que o cara vai lá, vê, assiste um pedaço, aí ele acha interessante. Quero ver mais. Quero ver. Quando ele vai ver, ele vê aquilo tudo, como ele vê um seriado. Olha que genial. Né? E sem ser uma coisa programada para fazer dependência, porque o seriado ele acaba com gancho que teu cérebro fica aqui, eu quero mais. É quase a Aurora, me dá mais suco de laranja, me dá mais suco de laranja. E aquela barrinha terminando. Exatamente. Né? Então assim, e é muita gente jovem que vê podcast. Eu fiquei chocada. Não é, porque a gente poderia imaginar que só os mais velhos, não. O pessoal que tem paciência, não é. Não, eu fui um casamento, vi uma menina de 15 anos. Tipo assim, eu adorei conhecer você no podcast. Olha, nossa, eu sou sua fã, posso tirar uma foto? Gente, eu sou da geração que as velhinhas me param, né? Que vira o Jô Soares! Nossa, que legal! Exatamente! Então, eu achei aquilo muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, olha só, tem alguma coisa diferente. Tá acontecendo um movimento diferente. Mas tudo bem, vamos extrapolar isso para outras coisas. Você acha que a gente pode também estar indo os relacionamentos para voltar a ler textos, o livro, porque tem menos gente lendo no livro, né? Muito menos gente lendo, mas o livro estava previsto para acabar. E não acabou. É verdade. Olha que interessante. O que está acontecendo é que as coisas assim, está convivendo o livro, está convivendo o podcast, está convivendo... Gente que não lia, aí num podcast é citado um livro, ele vai e começa a ler. Nossa, o que teve de gente com capa do seu livro falando assim, ó, assisti o podcast, estou lendo no tal livro...
Entendeu? Então, assim, isso me dá uma esperança. Tudo é você fomentar a curiosidade na pessoa, né? É fazer do jeito certo. Porque, assim... Não é falar, lê esse livro, não é assim, né? Não. Forçar. E ciência não é tipo assim, senta aí, vamos decorar o pi. Eu detestava o tal do pi.